E Maíra, por que ninguém discordou dessa PEC da anistia? Direita e esquerda se uniram em prol da PEC da anistia. Qual a explicação para isso? Você sabe, Lívia, que eu tenho uma fala que eu costumo dizer nos lugares quando eu vou discutir direito eleitoral e participação feminina na política, que infelizmente o que une a direita e a esquerda é a misoginia e o machismo. A gente está no nosso melhor cenário de representatividade feminina no Congresso Nacional, com 18% de mulheres eleitas, sendo que nós somos a maior parte da população brasileira. Somos já a maior parte do eleitorado e temos uma legislação de cotas desde 1997 que ainda não é aplicada a contento, por algumas razões. E aí eu já chego na sua pergunta. Primeiro, porque, infelizmente, os partidos políticos ainda são ambientes hostis para as mulheres. A gente teve uma legislação muito recentemente aprovada, que é a Lei de Violência Política de Gênero. Eu falo que é uma lei nova para a prática muito antiga. Não tem uma única mulher que se envereda para o caminho público e político que não tenha sofrido algum tipo de violência política. E os partidos, quando têm a obrigatoriedade de lançar essas mulheres na corrida eleitoral por força de lei, porque precisou de uma lei para que a gente tivesse, detalhe, cota de candidatura, a gente não está nem falando de reserva de cadeiras. Essas mulheres, elas não tinham o devido investimento nas suas campanhas e não tinham aparição, isso só muda em 2018. Então, todos os partidos, via de regra, não investem nas mulheres na política. A gente tem uma obrigatoriedade também de fundo partidário, de implantação de 5% do que os partidos recebem, que são bilhões que são dedicados aos partidos de fundo partidário. Eles não aplicam a cota mínima de 5% anualmente na inserção de mulheres na política e quando elas vão para a corrida eleitoral, os valores que vêm de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é dinheiro público e que tem a obrigatoriedade de aplicar nessas candidatas que a gente fala que são minorizadas, não minoritárias, os partidos acabam não aplicando. Qual que é o grande retrocesso? Eu lamento muito que essa PEC tenha sido aprovada, porque a gente vê de tempos em tempos, se eu não me engano, é a quarta ou quinta anistia. Eu já perdi as contas também. E aí, para valer a partir de 26, que você disse? 26? Essa valeria a partir das próximas. Até lá, provavelmente não vão investir, vamos ter mais uma anistia. Como aconteceu no passado, né? E essa questão, Laura, do fundo partidário que a Maíra levantou, tem um outro ponto também. Eles fazem as leis, eles descumprem as leis e eles querem usar o fundo partidário para pagar as multas pelo descumprimento das leis. É outra distorção, não? Exatamente. Acaba ficando na discussão de eles podem, né, estar ali ainda dentro do fundo, eles têm a liberalidade de usar este fundo da forma como eles quiserem. E eu concordo aqui, como mulher, né, eu acho um absurdo terem aprovado, mas vimos aqui algo que a polaridade que nós vivemos, né, o mundo vive, conseguiu se unir para essa aprovação. Então é importante, né, ficamos com, digamos aqui, um PT e um PL juntos, aprovando isso de uma forma, podemos dizer, tão rápida, né, que foi aprovada hoje, mas ainda ficamos com 30% da questão racial, 5% da feminina, e é um número muito, muito complicado e pensar que justamente isso, como isso será cumprido daqui para frente e quantas anistias ainda teremos que passar. É muito triste ver que, como disse a minha colega, não tem um número mais expressivo ainda das mulheres dentro da política, que seria muito necessário. Quero ouvir a Deise sobre isso, porque o correto numa sociedade justa é que a inserção das mulheres na política, nos partidos políticos, fosse algo natural e proporcional ao que elas representam na sociedade, que é o que a Maíra levantou para a gente. Mas com o passar dos anos a gente percebeu que pelo amor isso não vai acontecer. É preciso que haja uma legislação, mas aí cria-se uma legislação que impõe multas para esses partidos que não darem essas visibilidades necessárias para as mulheres. Mas não tem problema se você não cumprir. Depois a gente vai te anistiar. Você vai pagar multas em suaves prestações e nem é você que vai pagar. Você vai pegar o dinheiro do fundo partidário e você paga com esse dinheiro. Então tá tudo bem. É mais ou menos isso? Lívia, eu lembro que a gente estava aqui numa linha de frente discutindo essas pautas femininas e a gente estava comentando, acho que a Aninha estava também, no Senado Federal só foi ter banheiro feminino em 2016. Eu lembro desse dia que você falou. Eu estava aqui também. Eu não quis acreditar, mas é isso mesmo, então, né? 2016? 2016, sabe? E pensar que nós precisamos ainda hoje de uma legislação que obrigue. Pelo amor, não vai, Laura. Vai ter que ser pela dor. Precisa obrigar que tenha uma porcentagem mínima. De candidatas, né? Candidatas. E tem um dado muito significativo, eu acho, em pleno 2024, que a gente tem mais de 900 cidades brasileiras sem nenhuma mulher na vereança.
são 925 ou 27 cidades brasileiras que não tem uma única mulher no Poder Legislativo. Mais de 5 mil municípios, 900 é uma parcela significativa. Quase 20%. E se eu não me engano... Eu sou péssima em matemática, eu vou acreditar em você. Se você disser, a gente acredita. Não, mas a Maíra tocou num ponto que eu acho fundamental aqui, que é o machismo existente dentro desses meios, né? Aí tem aquela coisa, já é um ambiente machista, já é um ambiente agressivo para a mulher se sobrepor. Todas nós aqui trabalhamos com política, né? A gente sabe como que é isso. Mas aí os partidos, parece que eles estão legislando somente em causa própria, né? A gente tem um monte de questão aqui para discutir nesse ano. Tem a reforma tributária, essa questão das emendas aí, que a gente vai discutir aqui ao longo do programa, né? O governo liberando, tem 5 bilhões de fundo partidário, tem mais emenda que é liberada antes de período eleitoral. Tudo isso deveria entrar em discussão. Eu nem vou falar de inquéritos que começaram em 2019 e ainda estão sendo julgados aí a revelia e ninguém tem coragem de fazer nada ou de falar nada. E aí, quando entra uma pauta que é sobre as mulheres, que é importante, o legislativo vai lá e coloca de lado, né? Eu acho que tem uma outra questão também, Maíra, que a gente tem que pensar, que é que quando a mulher ela consegue quebrar esses espaços masculinos, ela consegue chegar na política, os espaços que são destinados a elas são normalmente extensões da casa. Então, ou elas pegam aquelas comissões no Congresso Nacional que ninguém quer, que nenhum parlamentar quer, pega ali... Inexpressivas, né? Que não tem poder, que não tem voz... ou elas pegam assuntos que são a extensão da casa. Então, tu não vê uma mulher num cargo, numa presidência da Câmara. Agora, quando a Soraya cogitou o nome dela para disputar a presidência do Senado, foi tido como piada. Então, o próprio parlamento se fecha e depois vai lá em período eleitoral e diz, não, pois não é bem assim. É por isso que tem que se acompanhar a política, né? Mas eu acho que essa questão da PEC da anistia, ela ainda toca em alguns pontos, assim, em primeiro lugar, ela dá imunidade tributária para os partidos políticos. Ela anula todas as sanções que já foram aplicadas. Imagina se a gente fosse fazer as leis para nós mesmas aqui. Então, isso é mais uma excrescência do Congresso que, de novo, está só preocupado com as suas sucessões, homens tentando colocar homens nas mesas da Câmara e do Congresso e fazer os seus sucessores agora durante o período eleitoral, né? Então, a gente está refém. Mais ou menos isso, Ana. Eu vou lá na Caixa Econômica Federal, quero fazer um financiamento de R$200 mil para comprar um apartamento. Se é que hoje a gente consegue comprar um apartamento. Aqui em São Paulo, é certeza que não. Mas, enfim, em algumas cidades brasileiras a gente ainda consegue. Aí você paga 2 anos. No terceiro, olha, Caixa, eu não tenho condições de arcar. Vamos fazer o seguinte. Tá aqui um documento, uma lei que eu aprovei. Agora eu vou pagar tudo que eu deixei de pagar nos últimos meses em suaves prestações. E eu vou pegar um outro empréstimo aqui com vocês para pagar essa multa. Estou falando besteira ou é exatamente isso que está acontecendo? Não, é exatamente isso. E eu acho que todo mundo aqui no Brasil, ou pelo menos a expressiva maioria, fala muito sobre impunidade, né? A gente vê um movimento enorme para o endurecimento das penas, um movimento enorme para que se averigue, investigue ilícitos criminais, ilícitos administrativos. Fala-se muito sobre corrupção. E aí a gente chega num momento em que existe uma regra, existe a punição e na hora de cumprimento dessa punição simplesmente é feita uma nova regra que anula tudo aquilo. Então é um exemplo claro do que a gente está falando de impunidade. E o que é mais assustador é que isso vem do legislativo, que é quem deveria estar representando os interesses da sociedade, ou seja, os nossos. Eu, particularmente, não vejo como um interesse meu que multas sejam anuladas, porque se alguém descumprir uma regra, ela tem que pagar por isso. Eu também, se eu avanço no sinal vermelho, eu tenho que pagar minha multa de trânsito. Por que a pessoa que descumpriu uma regra não vai ter que pagar aquela punição que é associada àquela regra que ela descumpriu? Isso gera, além de uma indignação, uma sensação de que, assim, você pode fazer qualquer coisa. Vou fazer mesmo, porque lá na frente vão me perdoar, ou não vão achar bens. Então, assim, trazer esse exemplo para o particular, para a nossa vida cotidiana, é a maior demonstração de que a gente está indo por um caminho perigosíssimo. Eu nem entrei aqui na discussão da presença feminina na política. Eu acho que talvez esse seja um assunto para um programa inteiro.
Mas é estarrecedor que a gente tenha a regra, a gente tenha o descumprimento e no momento de execução daquela sanção, daquela pena, a gente simplesmente edite uma regra que diga que eles não precisam mais pagar.